Olá, meus filhos, meus amigos, que Oxalá nos abençoe. Hoje eu vou falar sobre Ebé. Ebé significa comunidade. Essa palavra ela é extremamente poderosa, ela é extremamente valiosa. E aí eu quero tentar desenrolar aqui com vocês esse assunto sobre Ebé na importância de muitos sentidos. Não só de comunidade de terreiro, mas também uma questão de antepassados, de ancestralidade, né? Uma questão sistêmica, uma questão de DNA. Eu vou tentar colocar tudo isso para vocês. Então, em Ebé existe, inclusive na Nigéria, e aqui no Brasil já tem também, eu em casa cultuo, Ebé, Orun e Ebé Ayê, são as comunidades do plano espiritual do Ebé Orun, do plano material, onde estamos aqui vivendo, encarnados, que é o plano de Ebé Ayê. Ayê, plano da vida aqui, Orun, mundo dos mortos, das ancestralidades, das divindades, né? Essa palavra ela é muito forte e muito necessária para o nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento humano, tá? Então vamos lá. Ebé zela pela nossa biologia, que é o nosso DNA, porque nós viemos de outros seres que fazem parte desse Ebé, né? Aqueles que aqui ainda estão, meu pai e minha mãe, então nossa comunidade aqui. Eu vim deles, eu tenho o DNA deles. Tem aí a questão dos meus avós, meus bisavós, tataravós, todos os meus ancestrais, que já não estão mais aqui em Ayê, estão em Orun, mas eu também carrego o DNA deles. Depois tem uma questão sistêmica falando sobre tudo isso, né? Porque eu sou o que as minhas últimas 7 gerações, eu sou um pouco das minhas últimas 7 gerações. Eu tenho um pouco disso tudo deles, não tem como não ter. Todo ser carrega um pouco das suas últimas 7 gerações. E um pouco disso tudo, de cada um deles, é o que forma quem eu sou hoje. Bom, com esse entendimento, eu começo a entrar bastante sobre uma questão agora de falar em Ebé Orun, que é a ancestralidade. Mas uma ancestralidade mais próxima, bem próxima, dentro dessas 7 últimas gerações. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho alguns emaranhados com esse meu sistema que eu preciso resolver para poder me encontrar, para poder despertar dentro de mim uma consciência do meu estado presente, no meu Ebé Ayê. E como eu resolvo as questões com esses que se foram e estão no Ebé Orun? Primeira coisa, reconhecendo a existência deles, e inclui também, muitas vezes, irmãos que se foram por abortos, intencionais ou não, né? Mas toda forma de aborto cria um emaranhado, né? Porque esse ser que não veio para esse mundo, para o Ebé Ayê, ele existe no Ebé Orun. E muitas vezes nós não falamos deles, nós não os reconhecemos. E é extremamente necessário reconhecê-los. É extremamente necessário acolher. Esse acolhimento nosso desprende eles para uma nova jornada no plano espiritual, no seu plano, no Orun. Aqui a gente costuma falar sobre os Abikuns, né? Existem vários níveis de Abikun. O assunto não é sobre Abikun, mas eu vou falar rapidamente. Abikun é aquele que nasce para morrer. Então, esses seres, de certa forma, eles passaram por um período na gestação, não interessa qual foi o período, eles já estavam presentes nesse mundo fisicamente, na barriga ainda da mãe, mas já estavam aqui de alguma forma, fisicamente e principalmente espiritualmente. Então, eles precisam ser reconhecidos, eles precisam ser acolhidos. Isso é extremamente interessante, porque quando você acolhe eles, eles são reconhecidos, eles se desprendem de
que ainda não está para eles totalmente definido, que é o Orum. Eles ainda estão entre o Orum e o Aie, num balé, talvez aí num mundo que sem sentido para eles. Quando a gente reconhece esses emaranhados, eles são dissolvidos e soluciona para eles, soluciona muito para nós. Essa é a questão sistêmica de Ebé, que também é muito importante. O Abicum que eu estava falando é só para um esclarecimento rápido. Abicum significa aquele que nasceu para morrer. Aí você se encontra já com seus 15, 16 anos para frente, você não é mais Abicum. Porque se você fosse Abicum, você já tinha morrido. Você é um Emerê, ou seja, aquele que nasceu para morrer, mas venceu a morte e segue vivo. Tá certo? Esse é um esclarecimento, depois a gente pode entrar nessa questão, mas o assunto hoje é Ebé. Bom, tudo isso envolve Ebé, porque quem cultua Ebé está de certa forma também cultuando esses seres que nasceram e morreram, ou que talvez não chegaram ainda a receber a luz, né, na coroa, no Ori, mas passaram por um processo aqui sim. Uma questão também bem importante para a gente se livrar desses emaranhados é acolher todos aqueles que se foram e que eram excluídos da família, que não eram tão presentes. Então, de vez em quando, reverenciá-los, lembrar da sua existência e acolher eles também. Faz parte do culto também de Ebé. Faz parte não só do culto de Ebé, mas faz parte de muitos sentidos de vida, né? Para que a gente possa sempre entender que eles ainda estão muito próximos, nós só não estamos vendo, mas tudo acontece aqui, dentro da nossa tradição, da nossa filosofia. A gente não acredita nesse céu todo diferenciado, é muito do que a gente vive aqui. A nossa evolução lá continua. De onde ela parou aqui, o que a gente não vai chegar lá e se tornar um ser de luz instantaneamente. De onde parou a nossa evolução espiritual aqui, ela segue lá, e daí em diante você pode, né, cada vez mais agregando conhecimentos, cada vez mais se aprimorando como pessoas, você evoluir. É assim que funciona, como aqui também. Então, quanto antes a gente ter atitudes prósperas no sentido de bom caráter, nós sempre seremos mais bem aceitos a nossa comunidade do Orum. E não esqueçam, eles nos observam, a gente sabe, a gente acredita, não só pelos oráculos, mas também pelo contato das próprias entidades, né? A gente sabe que esse mundo está muito presente, eles também nos observam, estão aqui. Então, honrar pai e mãe, avô e avó, muitas vezes não significa ter os mesmos comportamentos, mas ter atitudes melhores do que aquelas que eles tiveram. Isso é honrar os seus ancestrais. Porque quando você faz isso, eles se apaziguam, ficam felizes, e o que eles trazem de energias para a gente? De alegria, de felicidade, de prosperidade. Ebé traz prosperidade desde que ele seja cultuado dessa forma, porque o culto de Ebé, ele não é só uma ritualística, não é só por oferenda, não é só por aquilo que a gente vê que o oráculo está pedindo. É atitude em comunidade do Ebé Aie. Então, quando eu tenho boas relações no meu Ebé Aie, na minha comunidade de terreiro, eu estou sendo visto e reconhecido pela minha comunidade do Ebé Orum. Muito interessante também que quando a gente se junta aqui na nossa comunidade de terreiro, no nosso Ebé Aie, para uma festividade, ao culto de uma divindade, nossa comunidade no Ebé Orum também se reúne. Porque lá também, a nossa comunidade, ela está em processo de evolução. Eles estão, os nossos ancestrais mais próximos, eles estão aonde?
no quarto plano da camada existencial, tá certo? A primeira mineral, a segunda vegetal, a terceira animal, aonde nós nos encontramos, a quarta espiritual em processo de evolução, a quinta, onde estão os seres de luz, os orixás, as entidades, os anjos, os arcanjos, todos os seres de luz, tá certo? A sexta são as leis e o sétimo plano de Olorum, do Criador, né, da divindade, da luz eternal. Bom, então, se os nossos ancestrais mais próximos estão na quarta camada do plano existencial, quando a gente aqui na terceira camada faz as festas para as divindades no Ebe-Ayê, lá na quarta camada do Ebe-Orum, eles também se unem para cultuar todas essas divindades que estão no quinto plano da camada existencial. Então, juntos nós fazemos esse culto. Então, juntos nós seguimos na busca da evolução. E aí a evolução no sentido de comportamento em grupo, porque ninguém evolui sozinho. Você não evolui trancado num quarto, só fazendo coisas individuais. Você evolui em comunidade, quando você aprende a aceitar os defeitos do outro, até mesmo o tempo de entendimento do outro, né, com os erros dos outros. Então, com tudo isso, você acaba evoluindo, com essas diferenças incríveis que cada ser tem um do outro. Quando a gente chega no terreiro, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra, um age de uma forma, o outro age de outra. E quando você consegue interagir com tudo isso de uma forma leve, agradável, respeitando cada uma das diferenças, você está num processo evolutivo grandioso. E você só evolui, na minha opinião, em processos de comunidade. No trabalho a mesma coisa. É importante entender e respeitar as dificuldades do outro, os comportamentos diversos, né? Que às vezes até não nos agrada, mas as pessoas não estão aqui para nos agradar. Então a gente tem que saber lidar com todas essas diferenças. E eu particularmente acho isso incrível, eu acho isso divino. Eu tenho, acho que dentro desse meu cargo de sacerdote, uma das coisas que mais me encanta são esses comportamentos diferentes, né? Inclusive os julgamentos que um sempre faz com o outro, né? Quando a gente entender um pouco sobre essas diferenças e respeitar, a gente julga menos. E julgar menos é extremamente importante para poder viver em comunidade, em harmonia, tá certo? Essa relação de Ebe-Orum com Ebe-Ayê, a gente acredita nesse grupo, dessa comunidade que a gente viveu lá. A gente acredita que quando a gente saiu de lá, a gente fez um plano para vir para cá, e esse plano a gente pode chamar de propósito de vida. Quando você não sabe o seu propósito de vida, provavelmente você se desconectou da sua comunidade do Ebe-Orum, e aqui não faz sentido, você se sente uma peça fora, né, que não encaixa, você não tem boas relações, você não tem muito sentido de vida, você se sente muito amargurado, depressivo, porque você se desconectou desse plano, você se desconectou do seu próprio eu superior, que é o seu duplo, né? Essa sua metade, que também tem uma parte dela lá, né? Às vezes quando a gente dorme, a gente se desdobra do corpo e encontra essa outra parte que ficou no Ebe-Orum, né? E isso é muito interessante, às vezes em sonho, os desdobramentos. Bom, mas vamos voltar para o assunto que Ebe se desdobra em diversos assuntos, né? Mas eu quero tentar focar nessa relação de comunidade de terreiro, nesse dia a dia, né? Nesse processo evolutivo de comunidade de terreiro. Eu tenho uma coisa que eu costumo falar, né, para os meus filhos, e quem está aqui comigo sabe, que é muito fácil ter relações com pessoas boas, prósperas, leves, que não tem quase problemas para te dividir com você, que fala pouco de problema, né? Essas pessoas são muito fáceis de conviver, mas a gente está aqui para conviver com um todo, então a gente tem que saber respeitar
as pessoas que têm mais dificuldade de entendimento disso tudo. A gente tem que ter um pouco mais de tolerância, de respeito, né? E isso é um dos grandes sentidos de terreiro. Então, quando você vem para o terreiro, venha ciente de que aqui vão haver essas diversidades em comunidade e dentro disso está sendo trabalhado o seu desenvolvimento espiritual, o seu crescimento como pessoa, como ser e também como um espírito eternal, tá certo? Porque a gente não acaba nesse plano, né? Aqui tem um começo, meio, e a gente não sabe o fim, mas ele tem também o fim, nesse plano aqui. E Ebé Orum, Ebé Ayê, ele tem essa relação toda, né, dessa dinâmica de consciência, porque às vezes eu vejo muita prática do culto sem o sentido filosófico, e não existe, na minha opinião, não existe uma relação completa só em ritual, se não houver a filosofia, se não houver o entendimento, se não houver o esclarecimento. Então, os meus vídeos são mais com esse sentido, de dar um esclarecimento sobre o sentido das coisas, né? E Ebé é muito isso. Aí, quando você tem isso tudo e vai cultuar, você sabe que você está cultuando em Ebé Orum todos os seus ancestrais, a sua comunidade. São os seus amigos também que partiram, né? Não é só a família, mas é também todos os meus amigos que se foram e outros amigos que eu deixei lá. E que tudo bem para eles eu estar aqui, tudo bem para mim eu estar aqui, e que eu continue aqui com uma vida longa, com saúde e paz, né? Dentro disso tudo que eu tenho recebido de conhecimento que eles também me entregam, eu quero dividir isso com todos que estão à minha volta. Esse é um sentido de terreiro também, de Ebé. Então, a nossa relação tem que estar sempre sendo a base de uma filosofia ritualística, e aí sim isso tudo se completa dentro de uma dinâmica, tá certo? Eu acho que hoje o que eu tinha para falar de Ebé Orum, Ebé Ayê, é basicamente isso, entender que todas as nossas relações prósperas, as nossas atitudes prósperas de bom caráter, né, está relacionado a uma morte digna, está relacionado a essa apaziguação da nossa comunidade do Ebé Orum. Então, vamos sempre alimentar isso com boas atitudes. Axé, gratidão.